A paz do Senhor, que bom nós estarmos aqui em um novo trimestre e com certeza aprendemos bastante no trimestre passado e neste trimestre não será diferente e nós vamos falar a respeito de uma doutrina que é importantíssima para a nossa caminhada espiritual. Nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. E neste novo trimestre nós vamos falar sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. São 14 lições neste trimestre e nós precisamos desfrutar bastante da palavra de Deus e colocarmos em prática. Quero te saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer que é muito bom nós estarmos aqui mais uma vez e que bom que você está aqui outra vez no meu canal ou que seja a primeira vez, que você seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre uma promessa de salvação. Se nós fizermos uma promessa para alguém, nós temos de cumpri-la. Promessa é como votar. E muitos fazem promessas e não as cumprem ou não se lembram delas. Agora, imagina alguém fazer uma promessa para uma outra pessoa que acabou de decepcioná-la. Quando o inimigo de nossas almas, o diabo ou Satanás, achou que tudo estava perdido lá no Éden e que Deus ia acabar com tudo, Deus traz uma promessa de esperança. É sobre essa promessa maravilhosa de Deus para toda a humanidade que nós vamos falar nesta primeira aula deste trimestre. Deus traz uma promessa de esperança, uma promessa de consolo. Quando eles pensavam que Deus entraria com juízo, depois que eles pecaram, Deus revela a sua graça, a sua misericórdia para com aquele casal e a sua posteridade. Deus faz uma promessa, que chegaria um tempo que a raça humana seria outra vez reconciliada com Ele, que a inimizade voltaria a ser amizade e que Ele enviaria alguém que pudesse pagar o preço pelo resgate da humanidade. Quando Adão e Eva viviam no jardim de Éden, no jardim do Éden, naquele lugar de delícias, eles mantinham uma relação de amizade com Deus intensa, né? Uma vida de pureza e de santidade. E esse tipo de vida estreitava o relacionamento com Deus e aquele casal. Promessa é oferta, promessa é dádiva, é compromisso. A promessa na Bíblia Sagrada encontra-se na base de todas as alianças e concertos estabelecidos por Deus para o seu povo e para a humanidade. Em todas as bases, né, dos concertos e alianças que Deus fez com o ser humano. E Deus, Ele é poderoso para cumprir todas as suas promessas. Deus, Ele não é homem para que minta ou se arrependa do que Ele tem prometido. E nele não há sombra de variação. Deus, Ele não muda as suas promessas, né? O que Ele prometeu é irrevogável. E está em Hebreus capítulo 11, que Deus, Ele é poderoso para cumprir com todas as suas promessas. E todas as demais promessas, para nós recebermos elas, dependem desta promessa da provisão de um Salvador. Às vezes as pessoas querem as benesses de Deus,
mas não querem aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Querem as bênçãos, mas não querem o senhorio de Deus em suas vidas. Para nós recebermos, fazermos parte das demais promessas de Deus, primeiro eu preciso aceitar a promessa da salvação. E todas as outras promessas dependem desta. E na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo para salvar o mundo e o reconciliar consigo mesmo. Quando o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele é reconciliado com Deus. A inimizade que existia, ela cessa. Quando Adão e Eva pecaram por suas próprias escolhas, Deus dotou aquele casal de livre-arbítrio e eles pecaram por suas próprias escolhas e desejo de serem como Deus. Depois que eles comem do fruto proibido, eles descobrem que eles estavam nus. E quando eles ouvem a voz de Deus no jardim, na viração do dia, eles se escondem. Tiveram medo de Deus. Será que Deus não sabia que aquele casal tinha pecado? Será que Deus não sabia onde Adão estava naquele momento que por medo ele se esconde de Deus? Será que Deus não sabia? É claro que sabia. Que amor maravilhoso é este, que mesmo sabendo que o casal havia pecado, Deus ainda queria se relacionar com eles. Às vezes as pessoas julgam com mais arbitrariedade as outras pessoas, né? Errou comigo, pronto, não quero me relacionar mais, não quero ouvir suas explicações, não precisa me dar explicações de nada. Mas o amor de Deus, a bondade de Deus, mesmo sabendo que aquele casal tinha pecado, Deus ainda quer se relacionar com ele e ouvir as suas explicações. O que eles tinham para dizer a respeito de ter desobedecido à ordem de Deus. E Deus queria ouvir suas explicações, ouvir a parte deles, o que eles tinham a dizer a respeito do pecado. O pecado fez com que Adão e Eva fossem despidos de suas vestes espirituais. E aí então eles descobriram que estavam nus. E assim também é o homem morto em suas ofensas e pecados. Todos estão nus diante de Deus. E a maioria dos homens não querem se aproximar de Deus por causa da sua imensidão de pecados. Muitos não têm sequer coragem de falar com Deus, se escondem de Deus por causa do seu pecado. Então, Deus chama Adão para mostrar o quão longe agora ele estava de Deus. Aquele casal estava de Deus, agora escravizados pelo pecado e longe de todo o bem. Aquele casal apenas justificou o seu pecado, ao invés de se arrepender da sua transgressão, tentando voltar a culpa do seu erro para Deus, como se isso fosse dar certo. Deus questiona Adão, ele fala para Deus que foi a mulher que Deus o tinha dado. Deus pergunta para Eva, ela diz que foi a serpente. O problema do homem é não reconhecer as suas falhas, é não reconhecer o seu erro e sempre querer lançar para alguém por que ele errou. E nunca a culpa é dele. Adão achou que a culpa não era dele, Eva achou que a culpa não era dela. E depois, no final das contas,
Eles queriam transferir a culpa de ter errado para Deus. Essa foi a mulher que o Senhor me deu. Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu do fruto proibido. E quando eles descobriram que eles estavam nus, eles mesmos fizeram as suas vestes de folhas. Mas o esforço deles não foi capaz de providenciar roupas que de verdade cobririam o corpo perfeitamente e pudessem protegê-los das intempéries do tempo. E Deus providenciou roupas para eles de peles de animal. Teve que morrer um animal. Sangue teve que ser derramado, tipificando o sacrifício de Jesus. Um animal teve que morrer para cobrir a nudez daquele casal no jardim. E somente a justiça de Deus pode nos vestir. Devemos nos revestir de Cristo. São vestes de justiça. Depois do pecado, depois que aquele casal pecou, Deus dita sentença a todos eles, começando pela serpente. E Deus faz uma bondosa promessa a respeito de Cristo. Aquele casal não pediu nada, não intercederam por eles mesmos. E Deus fez a promessa gratuitamente por causa do seu amor. E pela fé nesta promessa, os antigos foram salvos e justificados por ela. Deus apresenta no Éden, em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho e dá detalhes a respeito de como tudo seria e aconteceria. A primeira vez que o evangelho está sendo anunciado foi lá no Éden, que nós conhecemos como proto-evangelho, Antes do evangelho, veio antes do evangelho. E Deus dá detalhes de como tudo aconteceria. A encarnação do Salvador, que ele nasceria de mulher e seria como nós, em carne e osso. Nesta promessa, fala do sofrimento de Jesus e como seria a sua morte. Ele seria esmagado por nossas transgressões e ferido na cruz, ele venceria, esmagando de vez o poder do pecado sobre a vida da humanidade. A morte de Jesus é a nossa vitória. Deus ali no Éden já anunciando que o Salvador nasceria de uma mulher e que ele seria ferido, fala da sua natureza humana, ao ser crucificado, e que ele ressuscitaria para destruir, isto é, para ferir totalmente o diabo, o pecado e a morte, que seria um grande combate entre os santos e os ímpios, e até hoje é um grande conflito espiritual que nós vivemos. Neste trimestre, nós vamos falar sobre a doutrina mais importante da Bíblia. Nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. E no nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o conceito de salvação. O que realmente é salvação? O que significa salvação? Do que Deus queria salvar a humanidade quando ele criou este plano maravilhoso antes da fundação do mundo? Está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Nós vamos aprender quais são os benefícios da salvação, o que a salvação traz para nós de benefício. Do grego, soteria, do latim, salvatio, libertação de um perigo iminente, é um livramento. E soteriologia é o estudo da doutrina da salvação. Então, salvação é livrar do poder e da maldição do pecado.
livre da condenação eterna e do fogo eterno. A salvação, ela é obtida pela graça. É um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe mediante a fé que empenha no sacrifício vicário de Jesus Cristo. O próprio nome de Jesus significa Jeová salva. E a salvação, ela só é possível por causa da obra de Cristo consumada na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Se não fosse este amor maravilhoso, sem este sacrifício, jamais seríamos reconciliados com Deus. Nunca conseguiríamos pagar o preço de nossa liberdade. O resgate é um preço tão alto que nem toda a riqueza do mundo seria capaz de comprar a nossa liberdade. Esta é a nossa redenção. Jesus pagou o resgate para que fôssemos livres das garras do inimigo e do pecado. Foi o sangue precioso e puro de Jesus Cristo, o seu sangue imaculado, que pagou a nossa redenção. Qual a ideia que os antigos tinham de salvação? Nós vamos ver que a ideia que os antigos tinham de salvação era um pouco diferente da ideia do que os do Novo Testamento, da igreja primitiva. Eles tinham uma visão diferente quando se falava em salvação. No Antigo Testamento, a ideia de salvação era de escape das mãos dos inimigos, a libertação da escravidão, a cura das enfermidades, das calamidades. Eles eram libertos, das calamidades, Deus entrava com socorro para eles, da opressão e da morte. Nós temos, por exemplo, na Bíblia Sagrada, quando Isaías diz que Deus era legislador, que Deus era juiz, que Deus era rei e era Ele que salva. Está em Isaías capítulo 33, do 22 ao 24. Quando Ele deu o livramento para o povo de Israel no deserto, das águas amargas, converteu as águas amargas em águas doces. Êxodo 15, 25, isso foi uma grande salvação para o povo de Israel. E nós podemos ler outros exemplos em Salmo 27, versículo 1, Salmo 35, versículo 9, Isaías capítulo 12 e versículo 2 e outros versículos na Bíblia que nós temos quando o povo do Antigo Testamento consideravam a salvação, os livramentos que Deus dava para o seu povo. E em meio a tudo isso, Deus faz uma promessa de redenção. E o ápice desta promessa está em Isaías capítulo 53. Isaías tem uma visão maravilhosa do plano de salvação para a humanidade e como seria pago este resgate. O que o Messias sofreria para pagar pelo nosso resgate, pela nossa redenção. E muitos profetas vaticinaram esta profecia de um inocente sofrer e morrer em lugar de muitos pecadores. Inclusive, vaticinaram que ele nasceria de uma virgem e vaticinaram até o lugar que Jesus ia nascer. Todo o cerimonial do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Desde o livro de Gênesis, Jesus, ele é apontado para a humanidade. Os sacrifícios de animais eram sombra das coisas que de fato iam acontecer e se cumprir em Jesus na plenitude dos tempos. Um Salvador, um Libertador. Deus, ele exigiu que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Mas no momento do sacrifício, mediante a fé daquele homem, Deus proveu o cordeiro, dizendo: já está pronta
a salvação, o livramento. Não é necessário nenhum sacrifício, ninguém precisa fazer nada, porque o sacrifício já está pronto. O Cordeiro já está preparado para a redenção da humanidade. Nenhum sacrifício resta mais. Segundo a lei, todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Está em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. E no Antigo Testamento também, Deus era a salvação do povo. Quando eles estavam em aflição e clamavam por socorro, Deus vinha e dava salvamento para aquelas pessoas. Davam elas livramento das suas aflições. E Deus mesmo diz de si em Isaías 43, 11: fora de mim não há salvação. O povo não precisava buscar socorro em parte nenhuma, porque a salvação viria de Deus. E para nós também, a salvação vem de Deus. Ele enviou Jesus, seu único filho, para morrer em nosso lugar. Agora, já no Novo Testamento, a visão da salvação é esta. Ela só é alcançada por meio da graça, um favor imerecido, né? A visão que eles tinham da salvação era para a vida futura, enquanto que no Antigo Testamento era a salvação para o presente. E já no Novo Testamento, eles já tinham a visão da salvação para a eternidade, né? E que ela só é alcançada por meio da graça, um favor imerecido. Nós não merecíamos receber este favor da parte de Deus. E que a salvação, ela não é alcançada por esforços humanos ou por mérito de alguém. Está em Tito, capítulo 2, versículo 11 e Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas a salvação, ela é oferecida por Deus a todo aquele que crer. Na verdade, Deus quer que todos os homens se salvem e Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas somente alcançarão a salvação todo aquele que crer. E pela fé, nós cremos na reconciliação com Deus por intermédio da cruz de Cristo e que nós nos devemos permitir a santificação por intermédio do Espírito Santo até a vinda de Jesus Cristo. Através de Jesus, seremos ressuscitados, justificados, selados, começamos a fazer parte da família de Deus. Somos chamados de filhos de Deus, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. E que também seremos livres da condenação eterna. Alcançamos, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio do sacrifício dele na cruz, o favor imerecido da parte de Deus. E os nossos pecados são perdoados. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Paulo escreve que ninguém é justificado pela prática da lei, mas nós somos justificados apenas pela fé em Cristo. Se não passarmos pela cruz, nada adiantará. A pessoa pode fazer qualquer sacrifício, mas se não aceitar a Jesus Cristo e ao sacrifício dele na cruz, em nosso lugar, sua morte vicária, não tem esforços no mundo que poderá salvar alguém. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida de santificação e devemos sim caminhar sempre para uma vida de santificação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 28, está escrito que Jesus, na sua vinda, trará salvação aos que o aguardam. Leia também Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e Apocalipse capítulo 7 e versículo 10. Os apóstolos
afirmavam que os profetas falaram a respeito da salvação e que a paciência de Deus com a humanidade significa salvação. Está em 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 2 Pedro capítulo 3, versículo 15. Às vezes as pessoas questionam por que Jesus está demorando a voltar ou por que Deus é tão tolerante com a humanidade. E aí Pedro escreve esta maravilhosa carta dizendo que a paciência de Deus, ela significa salvação para a humanidade, porque Deus não quer que nenhum se perca. O nosso segundo tópico, a importância da doutrina da salvação. Qual a importância da doutrina da salvação? Por que devemos estudá-la? Por que devemos aprender, a doutrina da salvação? Hoje quase não é pregado esta doutrina. Infelizmente as pessoas querem ouvir outras coisas. Prosperidade, cura, libertação. Muitas pessoas não estão preocupadas em aprender a respeito da doutrina da salvação. Muitos cristãos pensam que aceitou a Jesus, sua salvação está garantida. Ou outros imaginam que salvo uma vez, salvo para sempre, que no final tudo dará certo, para sempre. Mas as verdades da salvação, elas devem ser ensinadas sempre e devemos proteger a nossa mente dos ardis do inimigo. Nos revestir de verdade com as armaduras de Deus. E não podemos desgrudar dela nem um minuto, porque ainda nós não vencemos a batalha espiritual. Está em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 18, falando a respeito de que armas espirituais nós temos que ter para enfrentar esse combate espiritual. Lutamos não contra carne e sangue, mas nós lutamos contra o mundo espiritual da maldade, que tem milhares de maneiras de enganar a pessoa que está vulnerável e não atenta para a luta espiritual do dia a dia. Se nós não aprendermos de Deus, da sua palavra e do que realmente a salvação é para nós, nós seremos presa fácil. Não existe religião sem sinceridade, sem a justiça de Cristo e sem conhecermos as verdades do Evangelho, somos presas fáceis, somos enganados facilmente pelos ardis do inimigo de nossas almas. A salvação deve ser o nosso capacete. Devemos crer nas vitórias prometidas por Deus e assim impedirmos que nossa alma, que a nossa mente seja contaminada pelo inimigo. Nós devemos dar lugar aos pensamentos santos no dia a dia. Mas se não meditarmos na palavra de Deus, se não estreitarmos a nossa comunhão com o Pai, os nossos pensamentos, eles não serão puros. Não podemos sair da nossa posição, mesmo quando a batalha for intensa. E conhecendo a doutrina da salvação, entenderemos os conceitos do que é propiciação, do que é expiação, do que é adoção, do que é regeneração, santificação e perdão. Durante esse trimestre, nós vamos falar sobre todas estas coisas, sobre as benesses da salvação, sobre o que vem agregado à salvação. No segundo ponto, compreender o que Jesus fez. Nós precisamos entender o que Jesus fez. Muitas pessoas não entendem realmente o que Jesus fez por ele. Já falamos que aceitar a Cristo é o princípio para receber todas as outras promessas. Mesmo a conversão sendo imediata, o processo de transformação é lento e requer de nós compreensão
do que realmente a salvação exige de nós. É o que é chamado de aperfeiçoamento dos santos. O comentarista colocou até entre aspas. É caminhando até chegar à estatura de varão perfeito. Dependendo de Deus sempre. E cada degrau da nossa caminhada espiritual, nós vamos santificando nossas vidas. Hoje, melhor do que ontem. Nós não ficamos prontos no ato da conversão, mas é aos poucos nós vamos santificando as nossas vidas e nos aproximando mais de Deus. No terceiro tópico, nós vamos falar se a salvação pode ser negligenciada. A salvação pode ser negligenciada? Pode sim. E se não atentarmos para esta tão grande salvação, está em Hebreus capítulo 2, versículo 3, e ficamos vivendo de maneira que Cristo não vai voltar, ou achar que Ele quer apenas o nosso coração, se não nos esforçarmos, não tomaremos posse dos benefícios da salvação, que é o livramento do fogo do inferno, que é o livramento da escravidão do pecado e do poder das trevas, o assentar nas regiões celestiais e vivenciar estas grandezas, viver segundo o Espírito Santo, nascer de novo da água e do Espírito e estarmos com Cristo quando Ele vier em glória. Então, sim, nós podemos negligenciar a salvação. Se nós levarmos uma vida de qualquer maneira, com certeza, nós estaremos negligenciando o que Jesus fez por nós na cruz, né? Estaremos crucificando Cristo outra vez, levando Jesus ao vitupério outra vez com as nossas atitudes erradas. Então, não é tempo de negligenciar a salvação, mas é tempo de nos chegarmos mais a Deus e a sua palavra e conhecermos os benefícios que a salvação traz para as nossas vidas. E o ponto 3, nós já falamos no início, eu inverti um pouquinho a ordem para que nós entendêssemos melhor o assunto. Se você gostou desse comentário, dê um curtir, se inscreva no meu canal, pode fazer seus comentários, vou responder com muito carinho. Que você fique com Deus, tenha uma ótima aula e desejo a todos um bom trimestre, né? Que Deus nos abençoe, nos dê graça e sabedoria e um forte abraço para você. Fiquem com Deus.